Igreja do Senhor, e pedimos e clamamos que o Senhor nos encha de sabedoria, da boa administração, para que estes recursos, Senhor, sejam completamente destinados àquilo que o Senhor já propôs no teu coração. Assim nós abençoamos os dizimistas e ofertantes, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Estão tudo acordado aí? Alguém disse ontem no carro assim, acho que foi a Patrícia. Alguém falou da chuva, do friozinho, e ela falou assim: que vontade de estar debaixo das cobertas assistindo Netflix. Mas nós estávamos indo servir ao Senhor, adorar ao Senhor, e foi muito melhor do que nós podíamos imaginar, não é, Paty? O Senhor desceu naquele lugar, a glória do Senhor encheu a igreja da Zona Sul, e nós fomos profundamente ministrados por aquilo que o Pai está liberando e derramando sobre a igreja dele. Amém? É ali na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Você está precisando de bênção? A palavra diz que as bênçãos correrão atrás de você, se atentamente ouvides a sua voz e o obedecer. As bênçãos te alcançarão. Então esteja na comunhão, esteja no corpo, e as bênçãos do Senhor vão alcançar a sua vida. Amém? Se coloca de pé, vamos meditar na palavra do Senhor nesse momento. Queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 12. A partir do versículo 5. Atos capítulo 12, a partir do verso 5, a palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 4 também. A palavra do Senhor diz: depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu quero que você guarde muito forte no seu coração. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Que nós estamos chegando perto essa semana da Páscoa. Guarde isso no seu coração. E Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta estavam guardando aquela prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calça as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E caindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Muitas pessoas estavam
congregadas e oravam. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre e nem fez-o entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Amém? Você pode se assentar no seu lugar? O pastor Milton, ele trouxe um ambiente profético. O Van Baster trouxe o mesmo ambiente profético. E eu não sei se você conseguiu discernir, mas o Espírito Santo vai te fazer discernir nesses dias que esse ambiente é o ambiente onde a igreja deveria já estar e nunca ter saído. Esse é o ambiente que o Senhor, Ele chama a igreja dele. Esse é o ambiente que só a igreja do Senhor pode entrar. É o ambiente que reconhece o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e que sabe o poder da cruz, o poder que criou nas regiões celestiais um ambiente de cura, de libertação, de vitória, de poder, de manifestação, um ambiente onde a igreja tem livre acesso através de Jesus Cristo e só a igreja pode entrar neste lugar. E quando ela entra, ela traz à existência tudo aquilo que já existe naquele lugar espiritual. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós, igreja, estamos tão distraídos, estamos tão perdidos em nós mesmos, nas coisas dessa terra, que nós nos esquecemos de onde nós pertencemos, de onde nós somos. O problema é que o mundo muitas vezes atrai o coração do Filho de Deus. Muitas vezes nós esquecemos quem nós somos e somos atraídos por aquilo que a terra tem, pela contaminação da terra. Mas o Senhor está nos chamando de volta para esse lugar. E é por isso que este mês é o tema Igreja, um lugar para pertencer. E que lugar é esse? É o lugar que Cristo Jesus conquistou mais uma vez para mim e para você e nos colocou lá. E nós acessamos este lugar através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele quer ser reconhecido por mim e por você. Ele quer se manifestar em mim e através de mim, em você e através de você. Mas a manifestação do Espírito Santo, ela está totalmente conectada a esse ambiente espiritual. Eu e você precisamos entender que o Espírito Santo não nos foi dado para que você receba coisas poderosas das mãos de Deus, simplesmente. Mas é para que você viva nesse ambiente de poder e manifestação do céu por um propósito, por aquilo que Deus te comissionou, para aquilo que Deus te chamou. E Ele chamou um povo para ser dele, um povo para pertencer a Ele. E nós como igreja precisamos voltar a este lugar. Você entende isso? Você consegue compreender que existe um lugar para você pertencer? Mas esse lugar não é natural. Ele se manifesta no natural, mas ele não é natural. E o Espírito Santo, ele quer ser reconhecido por você, para te reconduzir a este lugar. E para que você, estando neste lugar, você caminhe por esta terra, trazendo tudo que lá já existe, à existência aqui. E lá já existe cura, lá já existe libertação, lá já existe vida plena, lá já existe milagres, maravilhas, manifestações de poder, mas existe um propósito para que tudo isso aconteça. E se eu não estiver no propósito, se eu não compreender o propósito, eu não terei entendimento e nem maturidade para viver essa manifestação aqui. E esse lugar é a igreja. É da igreja. A igreja precisa compreender esse lugar. E o que o Senhor trouxe ao meu coração, a igreja primitiva conhecia esse lugar. A igreja primitiva sabia que lugar era esse.
E eles estavam constantemente se reconduzindo a este lugar e permanecendo neste lugar. E é por isso que eles se moviam em Jerusalém, na Judéia e Samaria, em todos os lugares por onde irmãos eram enviados com poder. A igreja primitiva entendia que eles eram pertencentes a um só corpo e que o cabeça é Cristo. E eu preciso compreender isso. Por que eu preciso compreender isso? Porque se eu achar que eu sou igreja sozinho, se eu achar que eu funciono sozinho, se eu achar que eu não preciso pertencer a um corpo, eu vou estar completamente destruído, completamente perdido, achando que estou fazendo algo que a Bíblia me diz para fazer, mas fazendo da forma completamente contrária àquilo que Jesus determinou para mim e para você. E eu quero te levar a esse entendimento. Por quê? Porque existe muita gente se desconectando do corpo e achando que vai funcionar tudo sozinho. Não vai funcionar. Paulo ele diz, examine-se o homem a si mesmo, mas ele fala, aquele que não discernir o corpo. O que é discernir o corpo? É compreender que igreja é um lugar onde todos os santos pertencem, onde todos os santos funcionam, cada um na sua função, diferentes uns dos outros, com toda certeza, mas precisamos estar conectados, precisamos estar bem ajustados. Cada um no exercício da sua função, do seu chamado, da essência que Deus colocou dentro de você, mas por um só propósito, por uma só ordem. O cérebro envia a ordem para o teu corpo, não é assim? Ele fala, se você precisa pegar o copo, ele manda a ordem para o corpo. Se movimente para pegar o copo. E se o copo dá uma desequilibrada, a outra parte do corpo precisa funcionar também. Por quê? Porque eles estão recebendo uma ordem só, do cabeça. Se eu não estiver no corpo, se eu achar que eu sou igreja sozinho, eu me desconecto do corpo, eu me desconecto da cabeça. Eu me desconecto da direção, da única direção que eu preciso. Todo o corpo está recebendo, mas aquela parte que decidiu estar fora do corpo, ela não vai receber aquilo que o cabeça está falando, aquilo que o cérebro está mandando para todo o corpo. Então ele vai começar a funcionar todo torto, todo desconexo, sem nenhum propósito e sentido. E corpo e parte do corpo fora do corpo dá necrose. Ele morre, ele não vai funcionar, ele vai apodrecer, ele vai gerar mau cheiro. E a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Você quer cheirar a Cristo? Esteja no corpo de Cristo, senão vai feder, vai cheirar mal, vai ser incômodo. Aquilo que deveria ser luz do mundo, sal da terra, começa a se tornar trevas, podridão, e contaminar por onde ele está. E a igreja primitiva, ela era um só corpo. A igreja primitiva, tudo ela se voltava para o cabeça. O fundamento dos apóstolos tinha como pedra fundamental Cristo Jesus. Tudo que os apóstolos falavam e direcionavam, primeiro eles buscavam no cabeça, que é Cristo, e lhes era entregue através do Espírito Santo de Deus. E se você ler o livro de Atos, você vai ver em vários momentos que, enquanto eles oravam, o Espírito Santo falou com eles. Enquanto eles estavam reunidos, o Espírito Santo de Deus enchia a casa e dava direcionamento. Tudo que eles faziam unânimes. Até mesmo no momento da perseguição da igreja, onde eles perceberam que eles não poderiam mais ficar ali em grupo, unidos, juntos, num mesmo espaço. E eles começam a ser enviados de um a um. Eles começam a ir a outras cidades, a descer para Samaria. E um ia para um lado e um ia para o outro. E eles já não estavam mais unidos num espaço físico.
Mas mesmo distantes fisicamente, eles se manifestavam na terra, eles se manifestavam por todas as cidades, através de uma direção só, porque todos eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Porque eles entenderam a igreja. E mesmo não podendo estar próximos fisicamente, eles estavam próximos no ambiente espiritual que Jesus Cristo conquistou para mim e para você como igreja. Talvez você não esteja perto de um irmão seu, muito querido, de alguma denominação que você pertenceu, mas você ora por ele, mas você o ama, mas você luta as guerras dele. Eu tenho uma amiga irmã, e a qualquer momento ela manda mensagem: tô orando, tô aqui junto com você, orando. Ou eu mando para ela: tô em oração, tô junto com você. E nós nos encontramos nesse ambiente espiritual. E eu tenho certeza que muitos de vocês vivem essa experiência. Por quê? Porque isso é ser igreja. Sabe quando o irmão aqui da igreja, às vezes você não está do lado dele, mas você sente de orar por ele. Você sente de interceder por ele. É o Espírito Santo te movendo no propósito do corpo. É o Espírito Santo te movendo para a parte que precisa ser cuidada. E te levando nesse ambiente aonde o Senhor já liberou para nós todas as bênçãos espirituais, mas aonde também Ele nos dá direção, Ele nos dá instrução, Ele nos capacita, Ele nos molda segundo o propósito e a vontade dEle, segundo a manifestação que Ele quer fazer neste tempo sobre a terra. Porque é para isso que nós, como igreja, estamos nesta terra. Para fazermos aquilo que Jesus quer fazer neste tempo. E você, sabe o que Jesus está querendo fazer nesses dias? Você tem estado nesse ambiente? Você tem ouvido a voz do seu pastor, do seu bispo? Porque os seus pastores e bispos, eles estão nesse ambiente. Então, porque eles reconhecem que nada é deles. Eu não posso dar uma direção por mim mesmo. Eu não posso falar para você: vai e faça isso, se o Espírito Santo não está falando. Eu preciso buscar do Espírito Santo. E os seus líderes espirituais, primeiro, eles estão neste lugar recebendo, para que eles possam direcionar a igreja, para que eles possam liberar sobre a igreja aquilo que o Espírito Santo está falando. E quando a igreja compreende, quando a igreja entende, a igreja avança, a igreja conquista, a igreja estabelece o plano de Deus, a vontade do Senhor nessa terra. É assim que a igreja primitiva funcionava. Ei, Felipe, agora não dá para a gente ficar aqui, está tendo perseguição, mas o Espírito Santo está falando que nós precisamos pregar o Evangelho, que nós precisamos descer. E vai Felipe descendo para Samaria, e vai Felipe operando milagres em Samaria, e vai Felipe descendo com o Espírito Santo em Samaria, e vai aquela multidão sendo tocada. E depois Pedro vem, e aí Pedro vem com o poder do Espírito Santo, e todos juntos funcionando para um só propósito: a edificação do corpo de Cristo, conquistando territórios. Mas esses homens não andavam por vista, esses homens não andavam pelo próprio pensamento, esses homens tinham esse lugar para voltar. Mas pastora, mas cadê esse lugar? Onde que está esse lugar? Eu vou mostrar para você. Porque Pedro foi preso naturalmente, não foi? Não foram guardas humanos que foram lá e prenderam Pedro, e Herodes deu a ordem, um homem, um ditador, deu a ordem lá e ditou: manda prender, manda matar Tiago e manda prender Pedro. Tiago é morto à espada. E Pedro vai para a prisão. Mas quando Pedro vai para a prisão pela ordem de um homem e levado por 4 grupos de 4 soldados, e é vigiado, é colocado em correntes, é preso ali e vigiado incessantemente, existia uma igreja congregada em uma casa, unidos em oração, em intercessão. Por quê? Porque nós só vamos para esse lugar através da oração, através da intercessão. Se você não ora, você não acessa esse lugar. Se você não busca, você não vai para esse lugar. Se você não deseja, você não alcança esse lugar.
se você prefere escolher as suas preocupações, se você prefere se inundar dos seus anseios dessa terra, se você prefere dizer, Deus não me ama, Deus não faz milagres, eu quero dizer para você, você nunca vai acessar este lugar, porque esse lugar é um lugar reservado para a igreja do Senhor. Nós precisamos estar conectados no corpo, e nós precisamos caminhar neste mesmo propósito, de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Qual é o poder da ressurreição de Cristo? Ele nos deu acesso mais uma vez a este ambiente. Ele nos levou de volta à nossa origem. Ele nos reconectou de volta ao coração de Deus e a esse poder de Deus que se manifesta na igreja, nos filhos de Deus. E Pedro lá preso, mas a igreja estava nesse ambiente. A igreja não foi lá enfrentar os guardas com espada na mão para matar os guardas, não foi lá no palácio enfrentar Herodes, não, a igreja foi para onde ela deveria ir, para o ambiente da presença, para o lugar espiritual de onde nós pertencemos, o lugar que governa sobre a terra não governa sobre o Senhor governa sobre a terra. Lá estava a igreja estava lá intercedendo, a igreja estava lá clamando, a igreja estava lá acessando, pegando. Ei, eu preciso da libertação de Pedro, deixa eu pegar aqui. Eu preciso que aquelas cadeias que estão prendendo Pedro sejam quebradas, deixa eu pegar aqui, vai quebrar a cadeia. Deixa eu colocar um sono naqueles sentinelas para que eles não vejam Pedro ser liberto. Deixa eu pegar aqui. E eles liberavam. A igreja foi criada pelo Senhor para isso, para trazer de volta aquilo que foi destruído pelo pecado, aquilo que foi destruído pela corrupção. Esse ambiente espiritual era um ambiente que a terra deveria viver, que já deveria estar na terra, mas que foi quebrado pelo pecado, pela desobediência do homem. Mas esse lugar nos reconectou. Jesus nos reconectou a esse lugar. Então ele ainda existe, ele está acessível, e nós como igreja precisamos ir para lá. Nós precisamos voltar para este lugar. Esse ambiente tem que estar conectado a você, você tem que estar conectado a ele todo dia, toda hora, todo momento. Abrir os seus olhos, eu vou para lá. Eu estou caminhando durante o dia, estou me levantando para ir trabalhar, eu estou lá. Eu estou no meu trabalho, estou fazendo as coisas aqui, mas eu estou lá. Tudo que eu faço, eu preciso permanecer nesse lugar. Igreja, esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar. Esse é o lugar que o Senhor tem para você, porque Ele quer que você governe. E você só vai conseguir governar se você buscar o governo que já existe lá. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor. Onde está esse lugar? Está no céu. Está nos céus. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você é o filho de um homem. Então, Ele governa do mais altos céus. E quando você acessa esse lugar, Ele transfere o governo dele para você e fala: vai lá, meu filho, governe sobre a terra. Traga de volta para a terra a minha manifestação. Traga de volta para a terra aquilo que já existe aqui. E assim nós vamos restaurando toda a terra. É a igreja que vai gerar a restauração de todas as coisas. Porque Jesus está lá e importa que Ele permaneça lá até que todas as coisas sejam restauradas. Mas Ele conta comigo e Ele conta com você. Então, igreja, vamos voltar para esse lugar. Vamos voltar para esse ambiente. Assim como a igreja primitiva nos ensina, e o milagre aconteceu naquela prisão, a igreja foi para esse ambiente. A igreja permaneceu nesse ambiente, tanto que nós vemos aqui que acontece um grande milagre. A existência de lá se manifesta na terra. Então aqueles que caminhavam no natural, eles são adormecidos pelo natural. E Pedro, ele tem aquelas cadeias quebradas, o anjo aparece, ilumina todo aquele lugar, tira
Pedro daquela prisão. E a Bíblia vai dizer aqui que a vontade de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E eu quero dizer para você, a Páscoa está chegando. É um tempo profético. E o que o Senhor está dizendo? Herodes está querendo fazer depois da Páscoa. Mas eu digo para minha igreja que eu vou envergonhar Herodes, eu vou envergonhar Faraó, e eu vou tirar o meu povo, eu vou libertar o meu povo que estiver neste ambiente, igreja. Atenção, igreja, o Senhor está te chamando hoje, porque a Páscoa está chegando. O Senhor está te chamando hoje porque Herodes está com planos. Mas o Senhor está dizendo para a igreja: se vocês se lembrarem, se vocês acessarem este lugar, eu vou envergonhar o domínio do homem. Eu vou frustrar os planos do homem. E a igreja vai gerar a intervenção de Deus sobre a terra. Pedro saiu daquela prisão. O anjo tirou Pedro daquele lugar. Você tem dimensão do que é isso? Essa manifestação espiritual, ela é possível para mim e para você hoje. Às vezes nós nos contentamos em ficar naquele lugar de comodismo, sofrendo a situação, vivendo a situação, quando a vitória, quando o milagre, quando a intervenção divina já está acessível para mim e para você. Basta que a gente entenda a que lugar nós pertencemos. Basta que você se volte para este lugar mais uma vez e compreenda. Mas você percebe que não tinha ninguém orando sozinho, né? Era a igreja que orava, era a igreja que buscava, era a igreja que intercedia. Você precisa estar conectado no corpo, porque o cabeça é o cabeça do corpo. Não existe corpo andando aí sem cabeça, não. O cabeça é Cristo. E Deus, Ele começa a agir acima do domínio do homem. O domínio do homem, a ordem do homem, o governo do homem não é páreo para o governo de Deus. Então qual governo você escolhe? Você escolhe confiar no governo do homem? Você escolhe confiar no teu braço forte? Ou você escolhe voltar para esse ambiente que governa sobre todas as coisas, que é o governo de Deus? A intervenção de Deus, ela vem quando a igreja vai para esse lugar. E o Senhor está nos chamando para esse lugar nesses dias. O Senhor, Ele quer nos levar de volta a esse lugar. O Senhor, Ele quer nos despertar, trazer entendimento. Ele quer ensinar você a orar mais uma vez. Ele quer ensinar você o caminho desse lugar. A intercessão, ela é a identidade da igreja. Aí você me fala, se tem uma igreja que não tem intercessão, o que acontece? Ela não tem identidade. Porque a intercessão, ela é gerada nesse ambiente. A oração, ela é a chave para o acesso. Quando eu oro, eu me aproximo de Deus com confiança. Eu entro nesse lugar de presença, no ambiente da presença de Deus, e eu reconheço quem Ele é, eu reconheço Ele como Senhor, eu reconheço Ele como soberano, aquele que governa sobre todas as coisas. Então a oração, ela vira a chave, e você entra. Amém? Mas à medida que você entra nesse ambiente, você é construído na intercessão. Porque aí você começa a conhecer o ambiente. Você começa a ver o que tem lá. Como lá funciona. E aí você olha para a terra e fala, mas espera aí, aqui não está funcionando desse jeito. Espera aí, mas isso aqui não está do jeito que está lá. Isso daqui é contrário àquilo que eu vi lá. Porque lá você vê o governo pleno de Deus. E todas as coisas estão lá. Lá não tem falta de nada, lá não tem ausência de nada. Lá tudo é justiça, tudo é bondade, tudo é equidade, é paz, é riqueza sem fim. Lá você pisa no ouro, que muita gente mata aqui por ele. Lá tem verdade, lá tem amor, lá tem bondade.
E você começa a habitar naquele lugar que você entrou através da oração, mas que você só permanece por conta da intercessão. E a intercessão, ela começa a ser construída dentro de você. E se toda a igreja está nesse ambiente, o que toda a igreja está fazendo? A mesma coisa. Se toda a igreja chegou nesse ambiente, toda a igreja enxerga a mesma coisa. É claro que o Espírito Santo de Deus te movimenta diferentemente, mas para um mesmo propósito, para um mesmo objetivo. Eu acho bonito essa história quando a gente vê Filipe descendo para Samaria e ele anuncia o evangelho, e tem até o episódio que ele encontra a carruagem do eunuco e ele batiza o eunuco. Então Filipe vai como aquele evangelista, sabe aquele evangelista que ama Jesus, que prega Jesus, que leva as pessoas ao arrependimento, que traz para a igreja, sabe? Esse era Filipe, e cheio do Espírito Santo também. Mas aí ele passa e vem Pedro. E Pedro começa a ir pelos mesmos lugares. Ele diz: vocês já ouviram falar? Já ouvi falar de Jesus? A gente já foi batizado nas águas, a gente já aceitou. E aí Pedro fala: espera aí, então agora é a segunda parte. Agora é o poder de Deus sobre vocês, para que vocês possam conquistar, avançar, acessar lugares espirituais, manifestar o poder de Deus aqui, pregar com eloquência, com sabedoria. E aí você começa a compreender a igreja do Senhor. Porque Filipe vem e traz o evangelho, mas Pedro vem e traz o poder. Talvez Filipe viu ali o quê? Eles precisam de salvação. Filipe estava lá no ambiente espiritual, viu o ambiente espiritual do governo de Deus e olhou para a terra de Samaria e falou assim: está tudo errado aqui, deixa eu ensinar para eles. E ele continuou na essência, continuou naquilo que Deus entregou para ele. Mas Pedro também, que estava naquele lugar, Pedro desce e olha, fala assim: ei, agora vocês precisam de poder, porque sem poder vocês não vão permanecer, vocês não vão conseguir manifestar a glória de Deus, e vocês precisam desse mesmo poder para ser como Filipe, para ser como Pedro, para ser como Saulo, para ser como Paulo, para ser como João. E Pedro vem e deixa a essência dele. Você está entendendo a igreja do Senhor? Tudo que a terra precisa é da manifestação de Jesus Cristo em sua plenitude. Mas a plenitude de Jesus Cristo, ela só é plena quando toda a igreja no corpo bem ajustado está funcionando. Senão eu vou deixar lacunas de quem Jesus é na terra. Se eu não cumprir a minha função, tomado por esse ambiente espiritual, eu vou deixar lacunas, eu vou falhar com a missão que Jesus me deu. Por quê? Porque eu não compreendo a igreja, eu acho que eu funciono sozinho. Eu acho que tudo aquilo que Deus me entregou é suficiente. Não, a terra precisa da Juliana, precisa do Rodrigo, da Selma, da Roseli, da Vilma, da Lília, do José. A terra precisa de mim, mas precisa de você também, para que eles conheçam a Cristo. E é lá nesse lugar, onde o ambiente espiritual manifesta o governo de Deus, que nós, filhos, precisamos estar como igreja. Contemplamos aquilo que existe lá e trazemos para a terra. O Senhor está contando comigo, está contando com você. Talvez você não tenha muito hábito de orar, ou você sempre ora pedindo alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, a oração é a entrada. Mas quando você decide permanecer lá, ouvir o Espírito Santo, enxergar o ambiente. A gente tem tantas demandas, não tem? A gente tem muita demanda para levar para Deus, tem muita coisa para pedir para Deus, mas experimenta começar entrando na presença para simplesmente sentir o amor de Deus por você e para amá-lo também, para estar ali e dizer para Ele: Senhor, eu preciso te ouvir, Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, eu quero compreender, eu quero discernir o corpo. Eu preciso discernir o corpo, eu preciso discernir os meus irmãos, eu preciso entender muitas vezes a necessidade que o meu irmão está tendo nesses dias. E aí você precisa muitas vezes esquecer um pouquinho de você, dos
seus problemas, das suas necessidades, das suas preocupações e começar a buscar as preocupações de Deus. É aí que nasce a intercessão, porque aí Deus começa a falar: filho, você veio, filha, você veio, então deixa eu te mostrar. E aí o Senhor começa a caminhar com você por esse ambiente. E Ele começa a te revelar. Ele começa a falar: tá vendo isso aqui, meu filho? É assim que funciona, ó. É assim que eu quero que funcione. Mas olha lá como que está na terra. É assim que está aí. E não é assim. E aí você vai dizer: mas Senhor, como é que eu posso fazer? Aí o Senhor fala: começa a liberar a palavra. Começa a gerar o ambiente. Começa a trazer do espiritual para o natural. Me ajuda, meu filho, seja um intercessor na terra. Seja um gerador do ambiente do céu para a terra. É assim que nós vamos governar. Pedro não podia ficar naquela prisão. A igreja, ela era discipulada por Pedro. E a igreja precisava da essência que Pedro carregava para que eles também pudessem fluir. Então eles falam: Senhor, não tem como Pedro ficar preso. Nós precisamos de Pedro. Tira Pedro daquela prisão. E então, mediante o coração de Deus, que já havia uma palavra sobre Pedro, não havia? Jesus já não havia liberado uma palavra sobre Pedro? Pedro, você teve a revelação. Gente, Jesus estava falando: Pedro, você entrou nesse lugar, Pedro. Pedro, você entrou no lugar, no ambiente, no lugar que eu estabeleci para a igreja. E deixa eu te dizer, Pedro, sobre quando você entrou nesse lugar, você recebeu a revelação. Pedro só teve a revelação porque ele entrou no lugar e ele conseguiu enxergar. Quando Jesus está falando para Pedro: Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ele está dizendo: Pedro, sobre essa revelação que você teve. Tá vendo, Pedro? Você foi lá e você pegou o fundamento, Pedro, e você trouxe o fundamento. Tá vendo essa revelação? Essa pedra que você trouxe daquele ambiente, é nessa pedra, Pedro, que eu vou edificar a minha igreja. O Senhor está dizendo para você, igreja, para mim, igreja, Ele está dizendo assim: ei, venha para esse ambiente, pegue o fundamento e edifique a minha igreja. Edifique as coisas do céu na terra. Pare de se preocupar com as coisas da terra e comece a se preocupar com as coisas do alto. Quando o Senhor diz para mim e para você: se preocupe com as coisas do alto, Ele está dizendo: pegue a origem, pegue a forma correta, se preocupe com a minha vontade, se preocupe com o que eu quero e traga a existência para a terra. O ímpio não vai acessar. O ímpio não vai entrar nesse lugar. Não adianta você ficar esperando que um governo da terra traga isso para a terra. Traga justiça, traga equidade, traga bondade. Nem o homem possui nada disso se ele não for igreja. E as chaves dos céus estão nas mãos da igreja. Não é na mão de homens, não é na mão de governo. E igreja só é igreja quando todos estamos juntos, conectados e bem ajustados. Eu vou salvar o Brasil. Eu creio em Jesus Cristo, eu conheço a palavra, eu sei quem é Jesus, eu sei o que o Brasil precisa. Se você não estiver junto com a igreja, se você não estiver conectado na igreja, você não vai fazer nada. Porque a hora que Deus escolheu um homem e entregar para ele aquilo que já está lá no céu, esse homem governa sobre você, porque ele tem o governo de Deus sobre a vida dele. Sabe por que as coisas estão do jeito que estão? Porque nós estamos falhando como igreja. Porque nós achamos que ser igreja é só vir no templo. Nós achamos que ser igreja é chegar no domingo, reunir um pouquinho com os irmãos e levantar as mãos. Não, ser igreja é ser como a igreja primitiva era. É se reunir e buscar presença. É todos os dias acessar esse ambiente espiritual. É todos os dias receber revelação. Fala para mim, qual foi a última revelação que você recebeu do Senhor? Qual foi a última vez que você abriu a palavra de Deus e leu uma linha e o Espírito Santo tomou a tua vida, te encheu de poder e você começou a ter revelações que não estavam escritos,
mas vinham pela revelação do Espírito Santo de Deus. Qual foi a última vez que aconteceu isso com você? Porque esse é um ambiente que nós temos que permanecer. Sabe aquela fala do Judá Bertelli, tudo fala? É 24 horas por dia você está conectado e saber que tudo está falando. Tudo está falando. Você perceber, ei, o Espírito Santo, peraí, eu acessei isso hoje cedo lá, e o Espírito Santo está trazendo, eu estou compreendendo, eu estou entendendo, e eu vou liberar agora. E você começa a liberar sobre a terra, e você começa a fluir nesse ambiente, e aí aquele irmão que está lá entre cadeias, ele é liberto das cadeias. Aquele irmão que talvez esteja preso em um ambiente de dor, de tristeza, de depressão, que um dia conheceu a Cristo e se desviou dos caminhos do Senhor, e você começa a compreender esse ambiente, você começa a tirar essas pessoas das prisões, das cadeias. Quando Jesus ele se manifesta lá no templo, ele diz isso de Isaías, ele fala, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu. Ei, o Espírito do Senhor está sobre nós, e Ele tem nos ungido, Ele está nos liberando nessa terra como igreja do Senhor, como corpo, para libertarmos os cativos, para dar vista aos cegos, para trazer liberdade aos que estavam presos, para restaurar as cidades que estavam assoladas e destruídas. O Senhor te chamou como igreja para edificar, para construir, para libertar. E nós estamos querendo fazer isso sozinhos, achando que nós temos um ministério, então nós vamos fluir. Não é sobre você, é sobre o cabeça que é Cristo, é sobre a direção que Ele está mandando para o corpo, e é sobre a obediência do corpo ao cabeça também. Se eu estou resistindo a uma direção profética que o meu bispo, que o meu pastor recebeu lá nesse ambiente, eu quero dizer para você, meu irmão, você está fora do ambiente. Não resista, porque aquele que resiste é para sua própria condenação. Paulo está dizendo isso, e ele diz isso primeiro dizendo, porque eu recebi do Senhor. Você está recebendo o que do Senhor? O Senhor, Ele está tendo liberdade de falar com você. Você está compreendendo esse ambiente? Você já acessou esse ambiente? Não queira, não aceite, não se acomode ao raso. Eu queria ler com você, agora eu me lembrei lá em 1 Pedro 5. Para nós encerrarmos já. 1 Pedro 5. Versículo 9. Olha o que o Pedro, que estava lá na prisão, que foi liberto porque uma igreja estava nesse ambiente espiritual, nesse ambiente que é a nossa origem, que é o governo, que é a maior autoridade, que governa sobre homens, governa sobre principados, sobre demônios, governa sobre todas as coisas. Esse Pedro, olha o que ele escreve: resistam-lhe firmes na fé. Ele está dizendo para a igreja resistir ao diabo, nosso adversário. Resistam-lhes firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Pedro estava nos identificando com todo mundo. Isso é igreja. Pedro está nos ensinando, ele está abrindo a nossa visão, que ser igreja não significa ir num templo. Ser igreja é quando você está numa mesma visão, é quando você luta pelo mesmo propósito, é quando você está em unidade. Não importa em qual lugar do mundo você está passando pelas mesmas coisas.
Os seus irmãos em todo o mundo estão passando pelas mesmas coisas. Por quê? Porque eles estão no mesmo ambiente espiritual, vendo o modelo que tem que ser e olhando pela terra e sofrendo por aquilo que ainda não está sendo como no céu, como é a vontade de Deus. E por isso eles passam pelas mesmas lutas e provações, porque eles lutam as mesmas guerras que nós, porque eles entram nos mesmos lugares que nós, porque eles enxergam as mesmas coisas que nós. E o que eu quero te levar a compreender com isso, que você precisa acessar esse ambiente espiritual, que você precisa ir para esse lugar e permanecer nesse lugar, que você precisa desejar as coisas do céu e que você precisa entender que lá naquele lugar, quando você entra, quando você permanece, quando você recebe a revelação naquele lugar, existem homens e mulheres de Deus em todas as partes do mundo, que talvez no mesmo horário que você está, estão lá no mesmo ambiente com você, estão vendo as mesmas coisas que você. E aí você pensa, lá na Coreia, lá nos Estados Unidos, lá no Japão, lá na Alemanha, lá na Rússia, lá na China, na Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Canadá, todos os lugares do mundo. Irmãos que entenderam o que é ser igreja, acessando esse mesmo lugar, recebendo da mesma fonte, enxergando as mesmas coisas e se movendo em uma só direção em todos os lugares da terra. Me diz você se a terra vai suportar o que Deus vai fazer através da igreja? Você acha que vai ter mal que vai suportar? Não vai. Por isso o Senhor está abrindo a nossa visão, o Senhor está abrindo o nosso entendimento, e o Senhor está nos conduzindo para este lugar. E eu quero dar para você como missão nessa semana. Você vai iniciar, talvez você não saiba como, mas você vai iniciar com a oração. E você vai buscar permanecer nesse lugar. E você vai insistir em estar nesse lugar. E o Espírito Santo vai começar a te revelar. E você vai permanecer em revelação durante toda esta semana. Eu queria que a Tamara colocasse para nós o banner lá. Quando eu preparei essa mensagem, eu não tinha visto isso. Mas o Espírito Santo é vivo. E eu quero ler para você. Agora o Senhor me lembrou de mais uma coisa. Olha o que o bispo escreveu. Você leu aqui comigo que Pedro foi preso e que Herodes planejava matá-lo depois da Páscoa, certo? Você leu que a igreja, nesses dias de prisão, ela estava o quê? Orando por Pedro. E olha o que o seu bispo escreveu no recadinho que você que está no grupo, você deve ter lido lá, porque você faz parte da igreja, você é um filho obediente e você está nessa visão. Ele escreveu: na próxima semana, 29, 30 e 31 de março, acontecerá a conferência do Espírito Santo. E será um derramado Espírito Santo sobre toda a igreja. Antes da realização da conferência, teremos 4 dias de jejum e oração, com turnos de 6 horas de consagração diárias, preparando, alinhando o coração e abrindo portais para a ação do Espírito Santo. Venha conosco, abra o seu coração, se consagre, se derrame nas águas do Espírito e permita que o Espírito Santo conduza você a lugares espirituais que você ainda não acessou. Dia 29, 30 e 31, você sabe o que é? É a Semana Santa. É a semana de Páscoa. E antes da Páscoa, nós estamos estabelecendo aqui na igreja turnos de oração, horas de consagração e busca incessante por aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. E ele continua o recado.
E ele diz assim, na orientação: como será o período de jejum e oração? Antes da Páscoa. Serão 4 dias de jejum e oração. O jejum será total no período de 6 horas. Estaremos orientando e direcionando nos alvos de oração durante o período de jejum. Mas se você for para esse lugar, antes da orientação chegar, você já vai ter ela. Porque nós buscamos lá. Começa na madrugada do próximo domingo para a segunda. Mantenha-se sempre em oração durante o período de jejum. Aí ele passa aqui dia 25 de março, da meia-noite às 6. Madrugada de domingo para a segunda. Começa nesta madrugada, amém? Da meia-noite às 6. E a oração no templo será das 5 da manhã às 6. Então estão toda a igreja que estiver nesse ambiente. Nós esperamos vocês às 5 da manhã aqui na segunda-feira. Amém? Na terça-feira, das 6 ao meio-dia é o tempo de consagração. E a oração no templo é das 6 às 7 da manhã. Dia 27, quarta-feira, o jejum é do meio-dia às 6. E a oração no templo das 17 às 18. Dia 28, quinta-feira, o jejum é das 18 às 24 horas. E a oração no templo é das 18 às 19. E olha o bilhetinho no final. O encerramento, o período de consagração será na quinta-feira às 24 horas. Então daremos início à conferência na sexta-feira, sexta-feira da paixão, que antecede a Páscoa. E aí você me diz se o Espírito Santo não está se movendo. Diante do Senhor, eu digo para você, eu não tinha percebido o que estava escrito ainda, até que o Espírito Santo abrisse os meus olhos. Essa igreja não se movimenta por homens, essa igreja se movimenta pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor, toda vez que Ele chama o povo a um tempo de oração, de consagração, é porque algo Ele quer fazer. Quando Ele chama o povo de Israel lá no deserto e diz para Moisés: convoque todo o povo, peça que eles se santifiquem, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Esse é um tempo profético, esse é um tempo de Páscoa, é um tempo de passagem. Passagem. Releia essa passagem que nós lemos aqui, e ela fala sobre passagem. Nós queremos convocar você, igreja, a vir para esse ambiente, porque o Senhor vai fazer algo poderoso nesses dias e Ele conta com você, amém? Você que compreende, você que entende, se levante no seu lugar agora. E eu quero que você preste muita atenção nesses recados que foram colocados lá no grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja, fale conosco, amém? E eu quero entregar a palavra para o nosso bispo, em nome de Jesus. Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Nós estamos vivendo um tempo, tentando discernir o tempo de Deus, né?